Eles querem o nosso bem. Nós andemos com os passos firmes e não como paralíticos. Porque é muito bom eu querer fazer o outro paralítico. Para quê? Para quê? Que ele dependa de mim. Tá aqui, ó, o dinheiro tá aqui. Vai lá, faz assim. Ao invés de eu colocar o dinheiro na sua mão, o que eu tenho que fazer com você? Ensinar, construir. Tá aqui, ó. Você quer fazer um curso? Então é diferente. Vou investir em você. Você quer melhorar na sua profissão? Tá aqui. Porque é muito tranquilo eu fazer o outro mendigo. Então os espíritos inferiores, sim. Então por que os doutores da lei continuavam com isso? O outro não cresce, né? O outro que eu falo, quem? Os participantes da sinagoga. Eles não cresciam. Os negócios do templo vão muito bem, obrigado. Os negócios do templo. E aí, então, o povo na ignorância e nós damos continuidade. Jesus entra, passa o azorrague, eles acharam um absurdo, mas também não fizeram nada. Porque sabia que o povo estava do lado de Jesus. O povo estava do lado de Jesus porque estavam apaixonados com o que Jesus ensinava? Era? Não. Por quê? Interesse também. Nós somos movidos, gente, a interesses. Todos nós temos interesses. Agora, nós precisamos sublimar o interesse. Entenderam? Você sabe que uma vez eu escutei isso de um moço do Sebrae e eu fiquei assim, achei que ele estava sendo muito radical, mesquinho, né? Porque eu fui pegar uma orientação no Sebrae, como é que eu dirigiria melhor, fazer um plano gestor para casa. Aí quando ele falou do interesse, deu a impressão assim, que o meu interesse era financeiro, aí aquilo doeu muito, porque não era o meu interesse. Mas depois quando eu saí de lá, eu falei, ele está certíssimo. Eu tenho um grande interesse, sim. Claro, de dar certo, dessa casa andar, das pessoas que participarem, das pessoas que frequentarem, o funcionário, os pais, todo mundo que dá um passo. Então tem um interesse, sim. Todos nós somos movidos por um interesse. Agora eu preciso saber qual é o interesse. Eu tenho que saber desse interesse, porque senão é mercadejo. Vocês entenderam? É onde Jesus não fez caridade material. Fez. Não que a caridade material não possa ser feita. Você socorrer a pessoa no momento certo. Não fazer dela também um mendigo. Não fazer dela um mendigo. Porque fazer do outro um mendigo é muito mais grave do que nós possamos imaginar. Quando o cego de Jericó, eu já falei, eu vou repetir, falou com Jesus. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus chega até ele, depois de muita insistência. Que queres que eu te faça? Olha, se fôssemos nós, tinha respondido o quê? Você não está vendo que eu estou cego, não? Eu sou cego, eu quero enxergar. Você não está vendo, não? Me cura. Não é verdade? E será que não passou na cabeça dele? Uai, mas ele sabe que eu estou cego? Ele está me perguntando o que eu quero? Claro que eu quero ver. Senhor, que eu veja. Por quê? A partir de agora, é um novo passo. Ele não vai mais poder mendigar. Ele não pediu apenas a visão física. Uma visão maior. Enxergar o caminho, saber como investir em si, sair da posição de cambista, porque nós somos cambistas com o plano espiritual. Ainda somos, sem perceber. Se isso assim der certo, eu faço isso. Não é? Se isso assim, isso não é um câmbio ou não é, gente? Não é uma troca? É uma troca. Primeiro nós tínhamos que o quê? É dando que se recebe. Investir no fazer. Trabalhar, utilizar os recursos que nós
estamos construindo e isso ser multiplicado em nosso favor, em primeiro lugar, porque é indiscutível. Nós seremos o primeiro beneficiados e depois o outro. Mesmo que eu não pense no outro, à medida que nosso recurso espiritual aumenta, se o recurso espiritual aumenta, automaticamente você quer o outro. Porque se eu não tenho intenção no outro, eu também não tenho intenção em mim. Vocês acompanharam? Isso é o quê? Uma lógica. Olha, Paulo de Tarso, quando Tiago mandou uma carta para Paulo de Tarso, pedindo a ele que voltasse a Jerusalém, que o Sinédrio ia reabrir o processo. Vocês estão lembrados disso? Estão lembrados? O Sinédrio ia reabrir o processo e queria que o Paulo de Tarso fizesse voto junto com 4 homens narizeus, paupérrimos, né? Aí Paulo recebe a carta e vai até Jerusalém. Quando ele chega lá, Tiago vai falando, né, de tudo que estava acontecendo na cidade, as perseguições, os flagelos, tinham voltado tudo. Está no finalzinho do livro. No meu livro é a página 480, mais ou menos. Aí o Paulo fala com ele, mas e aí, o que eles querem de mim agora? Eles querem que você entre no templo, ofereça tantos pombos, tantos bois, tantos touros, e foi falando. Aí Paulo falou assim, mas que absurdo! Isso é fazer homens inteligentes, que já pensam e que têm lógica, meninos! Eu já dei um passo muito maior, Tiago. Ele fala desse jeito. Eu já amadureci o meu entendimento muito mais do que isso. Eu vou ter que entrar. Aí Tiago fala com ele assim, nós entendemos que você já deu esse passo, mas pelo bem do cristianismo, pelo bem do evangelho, nós estamos te pedindo isso. Aí Paulo coloca as mãos coloca a cabeça entre as mãos e fala, ainda tem um problema. Essa despesa de purificação vai ficar muito cara. Gente, olha, despesa de purificação. Isso vai ficar muito caro. E como você sabe, Tiago, de há muitos anos eu vivo somente com o necessário, com o suor do meu trabalho, com muita honra, mas não tem sobras. Aí o Tiago vira para ele e fala assim, já é muito. Eu sei o que significa para você entrar no templo e seguir esses rituais. Então a igreja arcará com as despesas. Ô, gente, é câmbio ou não é? É troca ou não é? Para eu ser purificado, um touro tem que morrer? Precisa acompanhar? Que bicho tem com isso, coitado? Então Jesus foi categórico. Agora, em contrapartida, nós também temos os extremos. Tem as casas que não podem vender um lanche, não podem fazer uma rifa, não pode fazer nada, porque não pode ter comércio dentro do centro. Realmente, nós temos que ter uma questão de bom senso. Não é um lanchinho que a gente vende que vai resolver o problema da casa. Mas nós também não podemos ficar cutucando as pessoas. Nós temos isso para pagar. Não. Nós estamos aqui para buscar o quê? Recurso superior. Para alimentar a nossa mente, para alimentar a nossa caminhada. E nós que estamos na administração é que temos que encontrar os caminhos. É claro que as ideias são bem-vindas, é claro que não é uma organização fechada, mas nós não podemos misturar as coisas, em hipótese nenhuma. Paulo de Tarso foi categórico. Paulo entrou na casa do caminho, viu o farisaísmo adentrando, até chegar no ponto que chegou, de Paulo precisar fazer voto. O que Paulo fez? Pedro, vamos fazer uma administração de trabalho? Aqueles que foram melhorando vão cuidando dos mais enfermos. E assim foi economizando funcionários, porque Pedro pagava funcionários, pagava pessoas para cuidar dos mais loucos, dos mais acamados. Aí fez a horta. O quê? Uma administração. E à noite tinha
as pregações do Evangelho. Então, cabe a nós o discernimento. Vocês já imaginaram? Todo mundo aqui tem uma profissão. Ah, gente, vocês vão lá no meu escritório. Gente, vão lá no meu salão. Gente, o que vira? Ficaria insuportável. Mas lá no dentro do templo era assim. Dá para vocês terem uma ideia de como que era? Ah, troquem suas dracmas aqui. Troquem não sei o que aqui. E outro detalhe. Eu colocava a minha moeda, era super valorizada, mas a sua não valia não. Então ainda éramos o quê? Mais desonestos ainda. Então Jesus vem acordar para o que realmente a gente vem buscar num templo. Seja ele qual credo for. Tá claro isso? Tá? Ah, mas o padre cobra a missa. O padre, não tem nada com o padre, ele tem que manter a organização dele lá. Ah, mas o pastor tem os trabalhos sociais deles. Nós não temos nada com isso. E ele também não está vendendo indulgência. Ele não está obrigando ninguém a ajudar ele na ação social dele. Não está. Então não entremos em julgamentos, porque passa isso. Ah, aquele pastor fazendo... A gente tem que cortar. Tá? Existem ações sociais, existem trabalho que nós nunca passou pela nossa cabeça e é feito dentro de uma organização religiosa. O que Jesus está mostrando aqui é o câmbio, venda de produtos, mercadejar com os dons divinos. Eu vou te aplicar um passo, o seu vai ser caprichado, porque você é assim. Vocês entenderam a diferença? Isso não pode acontecer. Tá? Mesmo que o outro ache. Ah, lá tudo cobra. Lá pode achar. Não tem problema. Ô, gente, isso é tão sério que quantas pessoas eu já atendi, tempos e tempos, no final a pessoa fala comigo assim: quanto que eu tenho que te dar pela consulta? Muitas vezes acontece. Não, você não tem que me dar nada, não. Eu não gastei nada. Não, você gastou tempo. Não, eu estou aqui para isso. Muitas vezes a pessoa nem acredita. Que já está acostumado. Isso é uma coisa que está arraigado na gente. Tá? E temos que ficar atentos com isso. Na escola nós fizemos uma sacolinha linda. De sacola de leitura, nós fizemos a sacolinha de TNT, uma cor para os meninos, outra... Você viu, Sônia? Colocamos a foto com os meninos no livrinho e tal. Teve pais que viram, quanto que vai ser? Quanto que foi a sacola? Quanto que foi a foto? Não, nós não vamos cobrar. As pessoas às vezes até assustam. Por quê? Porque graças ao bom Deus, né, essas coisas não nos agarram. De ter que receber. Mas quantos séculos nós levamos para isso? Quantos séculos? Vocês entenderam? Então nós precisamos também entender essa dinâmica do plano espiritual. Quanto a espiritualidade cobra de nós? E muitas vezes não é em dinheiro, não. Vamos pensar em cobrança mesmo. Você não fez, hein, Filomena? Eu estou de olho no você. Ah, fica assim na gente. Mas nós ficamos no outro. Ficamos ou não ficamos? Que hora, gente, que nós encontramos isso aqui dentro da nossa casa? Eu vou arrumar sua cama. Porém, não fazemos? Ó, eu fiz aquela comidinha gostosa. Agora a cozinha é sua. Não é assim? Mas não precisava cobrar, né? Não precisava cobrar. Não é verdade? Não, mas é o beliscão, a quebra da harmonia que muitas vezes nós fazemos por não entender a dinâmica da coisa. Às vezes a comida perdeu até o sabor, né? Porque já deixou a vasilha para me lavar, né? O outro não gosta de lavar vasilha, vocês entenderam? Ah, não me dá outro serviço aí, vasilha, não. Não, você tem que lavar a vasilha, porque eu fiz a comida. Aí recaímos o quê? No mesmo ponto. Tá claro? E outra coisa, a mediunidade, nós estamos caminhando para a mediunidade plena. Por que eu estou falando isso, que nós estamos caminhando para a mediunidade plena? Nunca se viu tantos transtornos mediúnicos. Já pararam para pensar nisso? Por que tantos transtornos mediúnicos? A humanidade está dando um passo. Nós estamos desenvolvendo a nossa potencialidade.
E a mediunidade é naturalmente desenvolvida. Naturalmente. Não precisa ir para a mesa mediúnica para desenvolver mediunidade. Então eu preciso aprender a lidar com isso. Para quê? Para que eu consiga essa dinâmica com o alto e eu saiba oferecer isso a outro plenamente, sem me prejudicar e sem nenhuma cobrança. Porque já imaginou? Eu te orientei, eu te fortaleci. Uai, o que vai vir na nossa vida? O que vira transtorno mediúnico? Tudo que aproxima me faz sofrer e me incomoda. Virou transtorno mediúnico. Vocês acompanharam? Porque nós vamos captar. Não tem como não captar. Se nós desenvolvemos a potencialidade, nós vamos captar ondas, faixas que estão aí. Se eu não consigo administrar, vira transtorno mediúnico. E olha, é uma grande parcela. Nós estamos vendo isso claramente. Eu sinto frio, eu sinto calor, eu sinto fome, eu não sinto, né? Tudo assim, aquele desarranjo, um tanto de gente falando, um tanto de ideia, né? Você não consegue parar o pensamento um minuto, um desgaste. Então, eu tenho que aprender a administrar. Tá claro isso? Então, vamos lá. Olha os pombos. Joga os bancos no chão dos que vendiam pombos e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Qual que era o utensílio? As coisas que iam ser vendidas. Mercadorias. Chinelo, comida, sandália feita, né, no couro, tudo. Tá? Filomena, mas vocês fazem enxoval no final do ano, né? Sim, mas é no horário da reunião? Vocês são obrigados a vir? Vocês são obrigados? Se você não vier, eu não te aplico aquele passe. É aquele passe. A gente faz isso? Totalmente pelo contrário. Tá? Não tem vínculo com orientação espiritual. Isso é muito importante. A gente tem casa espírita. Olha, isso é um absurdo. Mas eu vou falar assim mesmo. A pessoa pede o passe. Vê se ela é sócio contribuinte. Tem casa espírita. Sócio contribuinte. Pediu o passe. Está nas nossas condições de ir lá. Dá para entrar na faixa de trabalho? Pode ser quem for. Desde que a pessoa aceite. Essa pessoa aceita passe? Aceita. Então nós vamos lá. Essa pessoa está de acordo? Isso é mercadejar. Isso é mercadejar. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque isso aqui, pega. Quando Emmanuel fala conosco da associação, naquele livrinho, Pensamento e Vida de Emmanuel, nós temos que ficar atentos. Porque a gente vê fazer, critica, e a gente já fica com meio pé para fazer também. Então, nós estamos trabalhando isso aqui porque está no Evangelho, e nossa obrigação primordial é fazer o melhor. Aqui mesmo, mexe e vira, a gente tem que ficar atento, porque é da nossa natureza humana. É da nossa natureza. Vender, empreender, ou não é da nossa natureza? Nós mesmos íamos colocar no nosso site. Divulgar a empresa, isso e aquilo no nosso site. Aí íamos fazer um contrato, né, falando com as pessoas que a gente está apenas divulgando. Aí fomos consultar juridicamente, não, você não pode fazer isso. Porque você pode até estar divulgando o trabalho da pessoa. Mas você divulga o trabalho da pessoa e a pessoa procura o núcleo. Vocês entenderam? Você procura o núcleo. Agora, no particular, não. No particular, a gente está sempre procurando, não é? Você não vai num médico sem uma indicação. Você não procura uma manicure, qualquer profissão. A gente não procura na indicação? Então, no particular, sim. Mas no site, por exemplo, nós íamos colocar, ela orientou, não, você não deve colocar. Porque é o núcleo que vai ficar como sendo a referência. A gente não pensa nisso no primeiro momento, né? E seria o quê? Os utensílios dentro do templo, tá? Ao mesmo tempo nos instruía dizendo, não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração por todas as nações?
está falando do templo, está falando de Jerusalém. Jerusalém, para eles, a cidade sagrada, em que o povo judeu, desde que voltaram do exílio, sempre retornando a Jerusalém, em busca de quê? Do momento religioso sagrado deles. Aí chega lá, não encontra o trabalho de assistência social. Vocês viram quando Estevão falou. O brilho da túnica de vocês assusta. Mas do lado de fora do templo, existem choro, miséria. Então a casa, o templo, precisa socorrer o necessitado. Vocês acompanharam? Estevão falou. Eles tinham o recurso. Eles carregavam a arca do tesouro. Mas ainda não tinha despertado para a assistência social. Quem despertou para a assistência social foi a Casa do Caminho. E que incomodou imensamente o Sinédrio. Tá? E lá em Éfeso, os ourives perceberam que a mentalidade da cidade mudou. Já não estavam comprando as estatuetas. A sinagoga estava vazia, gente. Os doutores da lei estavam revoltados, porque o povo já não ia mais à sinagoga. Então tinha interesse financeiro. Tá? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Esse covil de ladrão, quando ele sai para o exterior, é porque ele está dentro de nós. E não é vergonha nenhuma nós encontrarmos dentro de nós um covil. Nós temos que, inclusive, procurar. Eu tenho que encontrar dentro de mim. Eu tenho que estar procurando. Para mim, falar, opa, peraí, onde que eu errei? Mas às vezes ele sai. Né, gente? Se ele saiu, eu não posso ter vergonha também dele ter saído, não. Opa, saiu. Descobri mais uma pequenez minha, eu vou trabalhar. Essa que é a proposta. Essa que é a proposta da gente estar aqui. Eu tenho que descobrir minha dificuldade. Porque se nós não descobrirmos a nossa dificuldade aqui na Terra, nós vamos descobrir onde? Do lado de lá. No céu, né? Tá bom. Tá bom. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Por que o povo tinha admiração? O povo via que tinha lógica. Mas, acima de tudo, o povo era beneficiado. E de graça. De graça entre aspas, não tem nada de graça. Tá, gente? Não tem nada de graça. Quando Jesus fala com o paralítico assim, não volte às tabernas, eis que estação. Não volte à taberna para que não te suceda coisa pior. Foi de graça? Não vai lá comprar de novo, não. Vocês entenderam? A tua fé te curou. É de graça? Ele vai ter que manter isso. Então isso tem o quê? Um preço. Todo benefício nós aprendemos com a espiritualidade. É de graça manter isso lá fora? É de graça? Não é. Então quando fala de graça é somente para mostrar o recurso financeiro. Porque tudo tem que ter o nosso empenho, a nossa dedicação. Passa para nós, por favor. Sim? Nós falamos do esforço que a gente precisa de ter para fazer um trabalho de para aplicar um passe. Para aplicar o passe. Exatamente. O passista vai aplicar o passe, Palavra. ele tem que ter o quê? Um preparo. Senão ele não é canal. Né? Ele vai ter que ser isolado e não vai oferecer o melhor para o outro. Isso mesmo. Olha lá a explicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Não precisa nem de um obrigado. Nós falamos com o outro obrigado pela consideração, pela educação. Né? Nós não temos que esperar nada do outro. Nós não temos que esperar. E se nós esperarmos do outro agradecimento, nós vamos, gente, passar mal nessa terra. Que nós estamos na terra. Ninguém terá agradecimento conosco. Sabe o que é ninguém? Ninguém terá.
A única pessoa que tem que ter agradecimento conosco é quem? Nós mesmos. Tá? Então é sobre forma nenhuma. Porque se eu espero o seu agradecimento, a sua confiança, o que vai acontecer? Eu já estou o quê? Vendendo. Eu vou te ajudar, mas olha lá, hein? Eu já não estou vendendo? Já estou vendendo. Já estou colocando o meu preço. Tá? Condenou-se o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Por que eles fizeram questão? Nós já sabemos disso, não sabemos? Por que eles fizeram questão de escrever isso? Que aparentemente fica muito simples. Fica ou não fica? Devido à venda de indulgência na época da Inquisição. Então isso queimou muito fervor religioso. Isso queimou. Mas na verdade, gente, isso é uma preguiça nossa. Porque todos nós sabemos que se queremos um lugar melhor no plano espiritual, nós teremos que fazer um serviço árduo. Porque a entrada nossa num plano espiritual melhor, se é que nós realmente queremos, porque se o outro que está perto de nós dedica um pouco mais ao passe, nós criticamos. Se o outro dedica um pouco mais de tempo às tarefas, nós criticamos. Se o outro fala, não, eu tenho reunião, eu tenho... Ah, mas de novo? Então nós não queremos nada não, fala a verdade. Porque se nós verdadeiramente quiséssemos, graças a Deus que está indo é para o centro, não é para bebida, não é para o bar, não é para a rua. Mas nós, o quê? Jogamos pedra no outro, então não queremos nada não. Nós queremos sim chegar do lado de lá, com o outro tendo feito serviço para nós. Isso ainda está muito arraigado em nós. Muito. Olha lá. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem entrada no reino dos céus. Ele não vende em dinheiro. Mas nós é que vamos ter que comprar. Com esforço, com a nossa mudança, com a nossa sinceridade, com o esforço do dia a dia. Ou não é? Cada um de nós sabe o tanto que a gente pula num dia para não ficar igual ao que a gente era. Estou errada? Não é assim? Todos nós sabemos o quanto cada um de nós pulamos. Para não dar aquela resposta que você queria dar. Para não pensar aquilo que todo mundo queria que você pensasse. Não é assim? Então isso é um preço muito alto. Ou não? É árdua. Essa ascensão é árdua. Tá? Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular o preço. Ninguém dentro de um centro espírita cobra para aplicar passe, para pôr um nome na reunião mediúnica, para pedir uma ajuda espiritual. Nada. Não tem isso. Não pode ser cobrado. Nem obrigado. Você me deve favor. Ninguém. Nada. Tá? É nada. Pode falar, Alexandre. Então segue, por favor. Volta só um pedacinho. Faltou um pedacinho, ó. Ninguém tem o direito de lhes estipular o preço. Faltou. Se nós recebemos, né, de Deus um dom gratuito, o de serem aos médios, é porque está faltando, não sei porquê. Está tudo aí, mas não está visualizando. Mas dá para a gente entender, olha. Ele vai falar da mediunidade, né, aos médios, os apóstolos. Ele fala ali naquela frase ali anterior o seguinte, que os apóstolos também não cobraram, porque os apóstolos também eram médiuns, tá? E eles receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médios, visto que não são frutos de suas concepções, nem de suas, não vai aparecer, né, convicções pessoais, tá? Então os apóstolos orientavam, curavam e não cobravam nada por isso. Por quê? Porque eles sabiam que não era fruto do trabalho deles. Não era fruto do esforço próprio deles.
Quem estava orientando Paulo, gente? Estevão e o próprio Jesus, muitas vezes. Estevão e o próprio Jesus. Ah, não, mas Paulo era Paulo, né? Vocês podem falar isso comigo? Não. Por que vocês não podem falar isso comigo? Lembra que eu falei com vocês? Na introdução do livro do Paulo e Estevão? A diferença entre nós e Paulo é que Paulo abdicou, saiu fora das convicções pessoais. É a mesma coisa de falar assim, eu tenho vontade de fazer assim, mas Jesus me orienta assim. Então eu farei assim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu quero, mas o meu querer vai sair mais caro. Não é assim? Eu até quero, mas o meu querer vai sair mais caro. O gente, Paulo era muito assistido espiritualmente, muito. Por que ele era assistido espiritualmente e nós não somos? Ou nós não somos? Só que nós não captamos. Não é? E ele capta. Por que ele captava e capta? Hã? Conquista, sintonia. É essa entrega. A busca é essa entrega verdadeira. E entregou. E se entregou a elas. Nós temos vergonha de entregar. Nós temos ou não temos? A maioria de nós. Você fala de Jesus, o outro fala assim, não, mas o que é isso? Coragem, desprendimento. Né? E muitas vezes nem precisa ficar repetindo Jesus. Mas posição. Às vezes nós achamos bonito ser doidinhos, diferentes. Não, é o Cristo que nós temos que mostrar, o Cristo. Fala, cara. Esse trabalho não é só que não, mas depois continua. No André Luiz lá no Mensageiro, quando ele volta a visão para a senhora, você lembra? E aí ele fica igual a gente, né? Assim, um pouquinho que faz, já enche. Ele aplica o passe na moça, né? Na dona, a dona estava cega. Então, ela estava cega, ele aplica o passo com todo fervor, imediatamente ela começa a enxergar. Aí ele fica em êxtase. Aqui, o fruto não é seu, não. O fruto não é seu, não. É da bondade divina. Vocês entenderam? Mas por quê? Fruto de quê? Desse condicionamento nosso. É claro que a gente quer que o outro melhore. De nós. Gente, pode parecer que é repetição, mas nós temos que dar certo, nós podemos dar certo. E não é tão com uma coisa tão miraculosa para todo mundo, não, né? Como eu escuto muito, às vezes a pessoa fala, não tem que cuidar de 100 crianças, não, vou cuidar só de 2. Cada um tem que saber do que você dá conta, o que você vai fazer. Cada um tem que saber. Porque eu tenho que saber para eu me conduzir. Preciso saber. Eu vou ou não vou fazer? Então, é exatamente o que você está falando. O André Luiz, nessa hora, antes da T7, ele está imbuído da vontade, entrega. Porque é a primeira vez que ele vai dar um passo do trabalho dele. Assim, ele vai fazer, ele fala, eu sou capaz. Ele fala, não, você é capaz. E aí ele vai É que tem um agravante. É que aí tem um agravante, né? Eu não sei se vocês lembram, está falando aqui do André Luiz aplicando passe. Eu não sei se vocês lembram. No primeiro dia de serviço dele, lá nas câmaras, ele já se tornou um passista. Só que ele estava em nosso lar. Agora não. Ele desceu. Ele está no posto de socorro. Então, isso, da casa. Não, ainda era, esse passo não foi Dona Isabel, não, foi no posto. Dona Isabel? Eu não lembro. Então é Dona Isabel. Não tenho certeza. Aí tem um detalhe. Está perto da crosta. Energias mais grosseiras. A companheira é um caso complicado. Ele havia recebido
Lá em nosso lar, não. Para vir, sim. Ele havia recebido tratamento magnético. Então ele já começa a analisar a situação da dona. Aniceto fica satisfeito com a evolução magnética dele. E ele empenha. E ela começa a enxergar. A gente imaginou, não é uma maravilha? Fala a verdade, é uma maravilha, sim. É uma alegria muito grande. Mas qual que deveria ser a nossa posição? Oh, Jesus, muito obrigado. Agiste, Senhor. Porque Paulo fazia isso o tempo inteiro. Sempre entregava para o Cristo. Sempre. E ele começou a ver o quê? O louro. Oh, que maravilha. Aí o Aniceto regulou. Eu sou bom mesmo. Vocês entenderam? Que é exatamente assim, né? É essa entrega que a gente não tem. Ó, mas nosso tempo está acabando, eu vou correr. Onde que eu estou? Só que você lê o finalzinho. O de serem lá em cima? Não dá? Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médios, visto que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de suas expectativas próprias. Tá? Está lá. Não deu para aparecer. Não, eu não sei mexer no... Ainda estou meia verde ainda no Linux, na hora de colocar. Eu vou parar de usar ele nesse momento até eu aprender, né? Então, olha só. Não é fruto, os médios transmitem e fazem. Não é fruto das pesquisas, não é fruto de concepção particular. Então, não pode cobrar nada. Assim como o André Luiz não podia também vangloriar. Ô, gente, domínios da mediunidade. Dá uma lidinha, porque o nosso tempo não vai ser possível. Estão lá, André Luiz vai com o Aulus, numa casa, e o Hilário, numa casa, numa sala, todo mundo orando, os médios encarnados, desdobrados, os espíritos presentes, a espiritualidade presente, superior, tudo fazendo para chegar na mão do dirigente físico, panfletos, livros, podem conferir, panfletos, livros, para ele se instruir e esclarecer. Ainda fala assim, nós todos temos feito, porque é um grande risco, ele querer dirigir um agrupamento nessas condições. Aí vem um e pede para o coitado Raimundo, aqui aquele emprego ainda não saiu. Você tá, estou vendo, Raimundo, que você anda descuidado. Assim com o coitado do espírito. Estou vendo, Raimundo, que você anda descuidado. Você precisa ir lá e conversar com ele. O outro, um caso de uma herança, a outra dona pede, olha, fulano, acho que é Quintino, fulano, olha, você tem que fazer alguma coisa. Minha filha vai casar com uma pessoa que meu marido não suporta de jeito nenhum. Não é possível que vocês vão deixar isso acontecer. Aí o André Luiz vira e fala assim, eu não estou acreditando que eles estão passando um serviço que cabe a eles para os espíritos. Gente, o ar, vocês vão sentir na hora que lerem. A situação da equipe desencarnada, você sente a tristeza do coração deles, sendo escravizados por problema, por situações que cabem ao grupo encarnado. Então, quer dizer, e a nossa responsabilidade? O outro faz o serviço. É claro que a gente pede ajuda à espiritualidade, sim. Senhor, me guia, me orienta, me mostre o que fazer. Isso é óbvio, me fortaleça. Dê uma olhada. Como que a equipe espiritual está? Você sente a dor. O constrangimento íntimo. Por quê? Porque nós estamos cambiando. Você cambia, você troca. E lá não fala, mas tem lugares que é a troco de quê? Favores. Favores. Uma garrafa de cachaça, um frango com farofa. Isso existe. Isso existe. Tá? Agora já imaginou? Eu manter um irmão, mas que isso é mantê-lo na cegueira. Olha o compromisso que eu assumo em dar a ele uma coisa material, prendendo ele mais ainda à questão material. E depois? Eu atraso a caminhada dele,
E fica nós dois doentes, né? Aí na hora que nós dois chegarmos lá, que a gente descobre quem que era o guia. Já imaginaram que susto? Que falta de caridade? Mas fica aí para a gente pensar. Nós temos total condições de sermos médiuns superiores. Está na nossa mão. Né? O nosso horário só falta 5 minutos. Como nós teremos o brilho do coral, por favor. Deixar. Hoje é a colação de grau da filha dela. Boa noite. Boa noite. Para apresentar a nossa música, com muita alegria em nosso coração, qualquer dorzinha de barriga que eu consigo. Importante. Mas com Importante. muita alegria e parabenizar a todos, né, pelos aniversários do mês de março, que todos sejam muito abençoados e também receber aqueles que chegam aqui pela primeira vez e espero que a vibração da nossa música possa chegar aos seus corações como está aqui. Fica aqui com o microfone.
Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Alma das andorinhas. Para onde vão as almas das andorinhas? Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Que sinto Deus sorrindo para mim. Quão grande és tu? Meu Deus, quanto eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul, estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Cavalgar nas matas e florestas, o passaredo alegrou-se a cantar, olhando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu.
Mestre Senhor Jesus, nós te agradecemos esse banquete de luz. Nós te agradecemos, Senhor, por esses recursos e te pedimos, auxilia-nos a mantê-los em nosso íntimo, em nossa mente, no nosso dia a dia. Celeste benfeitor, desperte-nos para o teu amor. Auxilia-nos, Senhor, a caminharmos firmes na tua vontade. Querido amigo, o nosso carinho mais sincero a todas as equipes em serviço, no plano físico e no plano espiritual. Obrigado a todos que cooperaram em teu nome. Obrigado a todos que trabalharam para que recebêssemos tanto do teu amor, em especial neste momento. E que essas energias sejam canalizadas aos diversos setores desta casa, a todas as enfermarias. Permita também te pedir por todos aqueles que fazem parte da nossa jornada física e espiritual, em especial os nossos companheiros de tarefas, que sabemos acamados, aqueles que gostariam de aqui estar, no plano físico e no plano psíquico, mas que não puderam.
Humildemente, Jesus, te pedimos, auxiliai-os, segundo a tua vontade. São com estes pensamentos em forma de prece, verdadeiramente alimentados, diante de tudo que nos ofereceste, nós te pedimos a permissão para interromper no plano físico a tarefa que nos foi confiada, te pedindo ainda humildemente, fique conosco, com todos em humanidade, hoje e sempre. Vocês brilharam. Gente, se alguém ainda tiver necessidade do passe, né, nós estamos muito bem energizados.